Bom dia, meu nome é Antônio Paixão e eu sou um dos integrantes do Grupo A, composto também por Yuri Albuquerque, Laís Reis, Lorena Figueiredo. Iremos resolver a questão de extração líquido-líquido, questão 9.35 do Azevedo e Alves. A questão ela fala o seguinte: a acetona presente em 2.000 kg/h de uma solução aquosa com 35% de massa de acetona vai ser extraída em contracorrente a 25 graus Celsius em 1 atm em uma ampola extratora com 2.000 kg/h de tricloretano. Espera-se que a concentração final na fase refinado seja de 4%. Calcule. Letra A. As composições e vazões das correntes de saída da extratora. Letra B. Determine o número de andares de equilíbrio. Letra C. Determine qual a razão entre a vazão de solvente utilizada e a vazão mínima. E letra D, observando os dados do sistema, seria possível simplificar o cálculo do número de estágios. Pronto. A questão nos fornece os dados da curva binodal, sendo eles a fração de acetona, fração de água e fração de tricloretano na fase extrato e na fase rafinado. Além disso, ela também nos deu a timeline, 3 timelines desse sistema, que para a representação das timelines ela nos deu a fração mássica de acetona na fase rafinado e a fração mássica de acetona na fase extrato. E por questão de notação, para desenvolvimento do nosso problema, nós iremos adotar a seguinte notação. O composto acetona será dado como um composto A água será representada como um composto B e o tricloretano será representado como um composto C. Para a construção da nossa curva binodal, que representa a região trifásica no plano cartesiano, nós iremos adotar que a composição de tricloretanos estará associada ao nosso eixo X e a composição de acetona estará associada ao nosso eixo Y, tanto para a fase extrato quanto para a fase refinado. E as lines, como nos foram dadas apenas as concentrações mássicas, composições mássicas, na verdade, a concentração da acetona, nós precisamos encontrar qual era a composição de tricloretano por método gráfico. E aqui está representada a nossa curva binodal, onde essa parte representa a nossa fase extrato, rafinado, e essa parte representa a nossa fase extrato. Nós fechamos a curva achando a interseção entre elas, que representa o nosso ponto crítico, onde a composição de rafinado e extrato são a mesma. A letra A, ela pede que nós calculemos as composições e as vazões das correntes de saída da extratora. Para isso, é necessário realizar o balanço de massa inicialmente para encontrar qual é a composição de acetona, tricloretano e água no nosso ponto de mistura, que é o ponto M. Então, por balanço global, nós conseguimos encontrar quem é o M, que é o ponto de mistura, e por balanço por componente para cada um dos compostos do sistema, nós conseguimos achar as composições. Nesse caso aqui, nós fizemos apenas só para a acetona, mas poderíamos fazer para os outros dois componentes também, já que o ponto M ele fica localizado no meio da nossa região trifásica, então ele tem ele é composto pelos 3 componentes. Aqui está a reta de operação, Fs, ou seja, como o nosso solvente ele entra puro, ou seja, nós temos apenas tricloretano, a composição de acetona vai ser 0, e como o nosso diluente, que é a alimentação, no caso, a nossa alimentação que tem apenas diluente e acetona não tem tricloretano, e no nosso gráfico só estão representados os componentes tricloretano e acetona, e o componente água, que seria o diluente, ele é obtido por balanço, diferença, ou menos essas duas composições. Nós temos que aqui vai ser 0. Então, por balanço também nós temos que o ponto de mistura ele é igual ao ponto de rafinado 1 mais o extrato 1 mais o rafinado Rn, meu Deus do céu. Anteriormente, as outras composições do ponto M podem ser obtidas por balanço por método gráfico. Nesse caso, nós obtivemos essa composição por método gráfico. Eu irei mostrar posteriormente para vocês como foi obtida ela aqui, porque eu sei que por balanço esse segmento de reta FS e o segmento de reta
E1, ele vai estar... Eles se interceptam em um único ponto, que é justamente o ponto M. Então, eu encontro qual é o meu ponto M, dada a minha composição de acetona obtida por balanço, aí eu vou chutando aqui os valores de x até encontrar um valor que intercepte essa reta FS, mas eu poderia ter feito por balanço também. Nós fizemos, na verdade, apenas só conferimos. E nós passamos uma reta aqui, que é essa reta em vermelho, pelo ponto M, até chegar à nossa curva binodal em ambos os lados, e nós iremos determinar o nosso ponto de extrato, porque aqui nós já temos já a composição de rafinado, que é 0,04, ou seja, 4%. Então, partindo dessa composição de rafinado, passando pelo ponto M, ponto de mistura, nós determinamos que é o nosso E1. Determinado o nosso E1 por balanço, nós iremos também obter nossa linha conjugada. A linha conjugada ela é dada da seguinte forma: as t-lines do processo dada pelo problema, nós pegamos uma linha reta, partindo desse ponto aqui, da composição de extrato, e da composição de rafinado, e vamos ver que ela se intercepta em um lugar. E nós iremos registrar esse ponto. Faremos isso para a próxima timeline também, para a próxima timeline. E então, a partir desses pontos, onde essas timelines elas se interceptam, nós iremos obter nossa linha conjugada, que será utilizada para obter outras timelines que estejam fora dessa região. Como eu tinha falado, a timeline que passa pelo ponto F é obtida através de balanço, e os segmentos de reta E1M e R1 são colineares. Então, eu obtenho aqui as composições de rafinado, composição de tricloretano e de acetano rafinado, e a composição de tricloretano e de acetano no extrato 1. Dadas essas composições, por balanço, eu posso encontrar quem é a minha vazão de rafinado e a minha vazão de extrato. Ou seja, aqui por balanço, algumas manipulações, nós temos que a vazão de rafinado é a vazão de mistura, vezes a fração de acetona na mistura, menos a fração de acetona no extrato, dividido pela fração de acetona no rafinado, menos a fração de acetona no extrato. E então, depois do balanço obtido o RN, eu consigo achar quem é E1. Dadas essas vazões, por balanço, como eu já tenho algumas composições aqui, eu consigo achar as outras composições por diferença. Aqui é igual, porque é a composição de tricloretano, e no caso do rafinado, para achar minha composição de água, é só fazer um menos essas duas composições que eu já tinha, que eu achei por método gráfico, e aqui a mesma coisa. Então, vocês podem ver, as composições deram todas 1, então está tudo ok. Agora, para determinar o número de andares de equilíbrio, é necessário encontrar todos os estágios do problema. Então, inicialmente, nós temos que a reta FE1 e RNES, elas vão se interceptar em um ponto que nós devemos chamar esse ponto de delta. Esse ponto de delta é o ponto da diferença entre as vazões para cada estágio. Esse ponto ele é sempre igual, ou seja, para o estágio 1, essa diferença aqui é igual a essa diferença. Aí para o estágio 2 eu vou ter uma diferença igual a outra diferença, você já deve ter visto isso. Então, nesse caso, para um balanço global, eu tenho que a diferença entre Rn menos S é igual à diferença entre F menos E1, que é justamente dado pelo segmento F1 aqui, e aqui RNS. Então, dado o meu ponto delta que eu encontrei por método gráfico e fui confirmar esses pontos aqui utilizando o balanço, que por balanço também você pode obtê-los, a gente pode encontrar quem são os nossos outros pontos de extrato e rafinado do problema. Então, dado o nosso ponto E1, eu vou precisar do auxílio da minha linha conjugada para encontrar o meu ponto de rafinado que está em equilíbrio com esse extrato E1. Então, eu pego aqui uma reta, partindo de E1 até a minha linha conjugada, e outra reta agora horizontal, que ela intercepta a minha reta que parte de E1, justamente na minha linha conjugada, até ela tocar o meu ponto, minha curva de rafinado. Então, quando ela toca o rafinado, eu encontro qual é
o meu ponto de rafinado em equilíbrio com esse extrato E1, ou seja, aqui vai ser meu rafinado R1. E para achar ele, eu vou chutando alguns valores até encontrar o valor que mais se encaixa aqui no gráfico. Dado esse R1, eu sei que esse R1, por balanço, ele vai estar em linha com o extrato E2 e com o ponto delta. Então, eu passo aqui uma linha reta partindo de R1 até delta e determino que é meu extrato E2. Aqui, novamente, eu vou chutando os valores até encontrar o valor que passa perfeitamente aqui pela reta que eu desenhei. Aí, novamente, partindo aqui do meu ponto E2, eu preciso achar que meu R2 em equilíbrio com E2. Aí eu venho nele até minha linha conjugada, paro na minha linha conjugada e pego aqui uma reta horizontal novamente, que intercepta a minha reta vertical na linha conjugada, até bater aqui na minha curva de extrato e determino que o meu R2. Nesse ponto, nós percebemos que meu R2 ele possui aproximadamente a mesma composição que meu extrato Rn. Logo, eu posso concluir que meu processo ele tem apenas dois estágios, porque apenas duas timelines que governam essa extração. Vou dar zoom novamente aqui, para ficar melhor para vocês enxergarem. Aqui embaixo estão os pontos obtidos, para poder desenhar melhor o gráfico e representação. E aqui estão as composições para cada estágio, ou seja, no estágio 1, eu vou ter a seguinte composição no rafinado. Posição de tricloretano, posição de acetona, e para achar a composição de água é só fazer 1 menos essas duas. E aqui no extrato 1, eu tenho a posição de tricloretano e a composição de acetona. Aqui para o extrato N, que seria o meu estágio 2, novamente as mesmas coisas. E como eu falei, o número de andares de equilíbrio corresponde às timelines do processo, linhas de amarração entre as fases de extrato e rafinado. Desta forma, para a composição de rafinado especificada, são necessários dois andares apenas. Aqui fica melhor para vocês visualizarem, onde aqui está a minha linha binodal, minha curva. As retas em amarelo são as retas que ligam os pontos de balança até meu ponto delta. Aqui eu tenho meu ponto Rn, que foi dado pelo problema. O E1, que foi encontrado no problema, na letra A da questão, né? O ponto F também, que foi dado pelo problema, e o ponto S. O ponto M nós encontramos por balanço, e os pontos R1, N, que corresponde a E2, são obtidos por método gráfico utilizando o nosso ponto invariável, que é o ponto delta, e a relação do equilíbrio com o auxílio da linha conjugada. É isso, e nós continuaremos a explicação do problema. Só falando novamente, que eu não tinha dito no início, no nosso problema ele foi proposto com uma composição de acetona de 0,5 inicialmente, mas quando chegou na letra C, nós percebemos que havia uma inconsistência com esse dado fornecido. Então, nós sugerimos à professora a alteração e explicamos o porquê deveria ser alterado, então iremos explicar por que foi feita essa alteração. Muito obrigado pela atenção de todos. Olá pessoal, meu nome é Laís Lago dos Reis e eu vou dar continuidade à resolução do problema de extração. A letra C pede para determinar a razão entre a vazão do solvente utilizado e a vazão mínima. Para fazer isso, inicialmente a gente precisa determinar a vazão mínima de solvente. Para fazer esse cálculo, o primeiro passo foi determinar o ponto de extrato mínimo. Esse ponto ele é determinado através de uma única timeline, que ela, quando extrapolada, passa pelo ponto F, que é o ponto da alimentação. Então, através de tentativa e erro, nós interpolamos as timelines utilizando a linha conjugada em amarelo, até encontrar uma única, que é essa daqui, essa preta, que, quando extrapolada, cortasse o ponto da alimentação, da composição de alimentação, que é 0,35. Inicialmente, a composição de alimentação desse sistema era de 0,5, mas quando chegamos nessa etapa de determinar a vazão de solvente mínima, especificamente na etapa de determinar o ponto E mínimo, essa timeline ela estava ultrapassando o ponto crítico. Ela estava partindo mais ou menos daqui de cima. E isso seria incoerente, porque após esse ponto aqui, a gente já estaria na composição de rafinado. Então, a gente não conseguiria determinar o ponto E mínimo. Então, por isso que a composição ela foi modificada de 0,5 para 0,35.
Em seguida, extrapolando essa timeline, utilizando essa reta laranja, nós encontramos a interseção entre essa reta de cima e essa reta de baixo. Esse ponto de interseção, ele é o ponto delta mínimo. E por que foi feito e como ele é determinado? Porque a gente sabe que o delta mínimo será a interseção entre essa reta extrapolada e a extrapolação da reta RNS. Esse ponto RN é a composição de rafinado que tem que sair do sistema, e essa reta S é a composição de entrada do solvente, como a composição de soluto no solvente quando ele está entrando. Só que o solvente ele entra puro, então a composição de soluto no solvente na entrada é zero. Então, através da extrapolação dessas duas retas, encontramos a interseção, que é o ponto delta mínimo. E, por fim, no método gráfico, a gente encontra o ponto M. Esse ponto M, a gente sabe que ele é colinear à reta FS, que é essa reta aqui embaixo. Ele é colinear à reta RN é mínimo. Por isso que a gente precisa determinar o ponto E mínimo antes de encontrar o ponto M. Portanto, como ele é colinear as duas retas, ele vai ser exatamente a interseção entre essas duas retas. Então, após traçar essas duas retas, nós encontramos o ponto M mínimo através da interseção. Tendo o ponto M mínimo, a composição do ponto M mínimo, nós substituímos os valores na equação do balanço de massa para encontrar a vazão M mínima e, em seguida, encontrar a vazão do solvente mínima, também pelo cálculo do balanço de massa. Então, com esse valor de S mínimo, nós conseguimos calcular a razão solvente dividido por vazão do solvente mínimo, sendo que a vazão do solvente já foi dada no problema. Então, essa razão é 3,36. A letra D pergunta se é possível simplificar o cálculo do número de estágios. No caso do nosso problema, não seria possível, porque o diluente e o solvente eles são parcialmente miscíveis. Então, isso gera uma mistura ternária dentro da coluna de extração. Então, cada estágio tem uma mistura ternária. Sendo assim, não seria possível determinar o número de estágios utilizando, por exemplo, o método de McCabe-Smith. Só seria possível utilizar esse método se o diluente e o solvente eles fossem imiscíveis. Aí, em cada estágio, teria uma mistura binária. Então, nesse caso, poderia ser utilizado o método de McCabe-Smith para determinar o número de estágios.